Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma domingueira filosófica. Hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre a questão da ética, né? A ética é um campo da filosofia. É muito comum nós confundirmos moral e ética, né? Muitas pessoas utilizam essas duas palavras como sinônimos. Será que moral e ética são a mesma coisa? O que vem à cabeça de vocês? É comum nós ouvirmos na televisão, no rádio, no dia a dia, as pessoas utilizarem essas palavras como sinônimos. Mas na verdade não são, tá? Vamos fazer uma diferenciação. A moral, ela corresponde ao conjunto de normas, de regras que nós aprendemos na vida em sociedade, daquilo que pode e daquilo que não pode ser feito, daquilo que é considerado certo e daquilo que é considerado errado. Já a ética, enquanto campo filosófico, ela não vai estabelecer o que é certo e nem vai estabelecer o que é errado. A ética vai nos convidar, como qualquer outra área da filosofia, à reflexão, a pensarmos sobre o que é certo, a pensarmos sobre o que é errado dentro de um determinado contexto. Então isso não vem pronto e isso não vem acabado. A tarefa da ética, a tarefa de quando nós nos propomos a pensar eticamente, ela é bem mais complexa do que a moral, né? Porque a moral já traz um rol de preceitos de acordo com os quais nós devemos guiar as nossas condutas, né? Se pensarmos na antiguidade, na Grécia, era muito comum essa mistura, não vou dizer terminológica, né? Mas a ética era vista como algo prático, né? Não como algo teórico como nós hoje utilizamos, né? Na verdade, a ética estava ligada ao ethos, ao modo de agir do povo grego, ao modo como cada lugar convencionava como a vida deveria acontecer, como as coisas deveriam ocorrer, né? É lógico que mesmo nos dias atuais, a ética vai trazer consequências práticas a partir do momento que nós pensamos as nossas atitudes, nós realizamos nossas escolhas, nós guiamos nossas ações a partir de reflexões e de pensamentos, isso vai surtir resultados práticos. Nós vamos pensar então um pouquinho como é que alguns filósofos, no decorrer da história da filosofia, no decorrer da história do pensamento humano, né, não fazer necessariamente um movimento do mais antigo para o mais recente, mas pensar um pouquinho a partir do que algumas pessoas se dedicaram a pensar a conduta humana, já pensaram, já falaram, já escreveram sobre ética. Nós vamos começar a pensar um pouquinho sobre a ética para dois filósofos, né? Vamos pensar um pouquinho sobre Sócrates e sobre Platão. Platão considerava, né, e aí eu estou dizendo de Platão porque os escritos que nós temos, que inclusive falam de Sócrates, são escritos de Platão, que quem deveria governar as cidades deveriam ser as pessoas que possuíssem sabedorias, deveriam ser reis filósofos, né? Então, para esses dois filósofos, para que a ética pudesse acontecer, deveria se retornar, então, a uma possibilidade de as ações serem guiadas pela razão, né? Então, eles consideram que a única forma de as pessoas conseguirem agir de forma adequada na vida em sociedade é guiando as suas vidas por meio do pensamento, da reflexão, tendo essa cautela antes da ação. E que a governança das cidades fossem feitas, de acordo com o pensamento de Platão, por aqueles que se dedicassem à sabedoria, ou seja, pelos reis filósofos, de acordo com o filósofo Platão da antiguidade.
E aí nós vamos pensar um pouquinho também essa ética para Aristóteles, que também é um filósofo da antiguidade. Aristóteles, ele foi discípulo de Platão e ele dizia a respeito das condutas humanas que essas condutas deveriam ser guiadas pelo meio termo, né? Então ele acredita que, ele defende que, para que as pessoas bem direcionem as suas ações, elas deveriam evitar os exageros. Fossem os exageros para mais, fossem os exageros para menos. E é interessante a gente observar que na história do pensamento, seja na filosofia, seja na literatura, esse ideal do meio termo, ele permeia o pensamento de muitas pessoas. Nós podemos pegar, por exemplo, na literatura, o livro O Alienista, de Machado de Assis. Nesse livro, Machado de Assis vai trazer, né, a personagem principal, que é o alienista, né, que é um médico psiquiatra, que começa a internar várias pessoas no hospital psiquiátrico. Por quê? Porque ele considerava que essas pessoas tinham ações que extravasavam para mais ou para menos, né? Então, tanto aquela pessoa que tinha um comportamento muito avarento, como aquela pessoa que não pensava nas consequências de não poupar seu dinheiro, por exemplo, deveriam ser internadas, né? De acordo com essa ficção do Machado de Assis, né? Então, nós achamos em vários momentos literários, filosóficos, pessoas que vão trazer problemáticas, vão problematizar essa questão do meio termo e dizer que as condutas humanas não devem ser extrapoladas nem para mais e nem para menos. Nós temos aí na contemporaneidade corresponde ao período que vem do século XIX até os dias atuais, um filósofo chamado Habermas, de sobrenome Habermas, que ele vai propor para nós a teoria da ação comunicativa. O que essa teoria da ação comunicativa vai propor? Vai propor que nós podemos, enquanto integrantes de um grupo social, combinarmos, fazermos nossos acordos de como nós queremos a nossa convivência, como nós queremos conviver, quais regras nós queremos que componha as nossas relações. E isso pode ser feito em pequenos grupos, né? Vamos pensar no grupo familiar, no grupo escolar, no grupo de trabalho, as pessoas então de forma autônoma escolhendo como a gente quer viver, né? O que para nós é aceitável, o que para nós não é aceitável. Numa sociedade democrática, essa constituição de normas de como viver e de como não viver, muitas vezes se propõe, aliás, sempre, né, numa sociedade democrática, que essas normas sejam construídas coletivamente. É o que acontece hoje, por exemplo, quando nós falamos de gestão escolar. A gestão escolar que hoje se preconiza é uma gestão escolar pautada na democracia. Sendo pautada na democracia, o que deve prevalecer são os acordos, são as reflexões. Como é que nós queremos, quais os caminhos nós queremos dar para a nossa instituição escolar, enquanto grupo. E aí a gente vai deparar inevitavelmente, quando a gente pensa em ética, e quando a gente vai pensar em ética, a gente acaba pensando também na moral que rege uma sociedade, que rege um agrupamento, né? A gente vai se deparar então com um importante pensador do desenvolvimento moral, que é Jean Piaget. As pessoas que trabalham com desenvolvimento humano, costumeiramente, estudam, reestudam, têm contato, né? E recorrem a Jean Piaget para entender como é que o desenvolvimento do ser humano ocorre. Jean Piaget, então,
é um psicólogo, filósofo suíço, né? E que ele, é muito interessante que ele vai realizar os seus estudos a partir da análise dos próprios filhos, né? Então ele vai observar como é que os filhos desenvolviam tanto cognitivamente, que isso serve bastante à educação para quem é educador, para quem é professor, para quem lida com o desenvolvimento cognitivo, como ele vai trabalhar também, ele vai observar que existem algumas características que são peculiares a cada fase do desenvolvimento da pessoa humana, né? Então ele vai dizer que todos nós passamos, né, dentro de um desenvolvimento esperado, por pelo menos por 3 fases, né, que seriam a anomia, a heteronomia e a autonomia. Vamos entender um pouquinho o que seria cada uma dessas fases. A anomia, esse prefixo a, é um prefixo de negação, significa que falta alguma coisa. Nomia vem de nomos, que é norma, né? Então é a ausência de norma, é aquele estágio da vida no qual nós ainda não temos nenhuma norma interiorizada. Então, uma criança bem pequena, por exemplo, ela não tem noção do que a sociedade espera dela, enquanto certo, enquanto errado. É lógico que conforme ela vai tendo a aprovação ou a desaprovação dos seus familiares, as pessoas próximas que cuidam dela, ela vai percebendo que ela deve ou não fazer alguma coisa, né? Então ela vai caminhar a partir do momento que ela vai percebendo que algumas coisas são aceitas, que são valorizadas, que são reforçadas, que são validadas pelos adultos com quem ela convive, que são importantes para ela, que são importantes porque mantém esse cuidado, mantém esse laço afetivo, ela vai começando a fazer aquilo que os adultos valorizam como sendo importante. E ela vai entrar então numa fase denominada heteronomia. Heteronomia significa que as normas já estão fazendo efeito, já estão existindo no comportamento do indivíduo, mas não existem de uma forma consciente, porque ele tem a consciência, mas sim porque ele quer agradar outras pessoas, né? Então ele faz porque ele percebe, pensando na criança pequena, que surte o resultado positivo da aprovação do adulto, né? E aí pergunto a vocês, será que nós, adultos, agimos de forma heterônoma? Agimos de acordo com a heteronomia em alguns momentos da nossa vida? Ou não, né? Basta observar um pouquinho em cada um de nós as ações das pessoas, né? No dia a dia que a gente percebe que sim, né? Muitas vezes a pessoa deixa de atravessar o sinal vermelho, por exemplo, não porque ela tenha com ela que aquilo seja importante, né? Ou ela deixa de ultrapassar o limite de velocidade não porque ela tem aquilo como algo importante e valioso para ela, mas sim porque ela tem medo da multa que pode chegar de trânsito para ela como consequência do ato, da transgressão, né? Então, a heteronomia é essa fase ou essas ações que nós temos e que a gente tem por medo de punição e não por consciência. E no desenvolvimento, então, moral, Jean Piaget vai dizer que a próxima etapa é a autonomia, né? Ou seja, a pessoa age de determinada forma porque ela tem consciência de que aquela é a melhor forma de se agir, porque aquela é a forma adequada, correta, é a forma que ela gostaria que agissem com ela, né? É lógico que, se nós observarmos, é muito difícil, né, para todos nós alcançarmos é impossível, essa plenitude das ações totalmente autônomas. As nossas ações, via de regra, são guiadas, né, em muitos momentos, várias vezes, realmente por essa necessidade, tanto de agradar o outro, como pela necessidade de evitar, né, a punição, evitar aquilo que possa
ser penoso para nós. Para a gente pensar sobre a atitude de alguém, se aquela atitude foi eticamente adequada ou se aquela atitude é eticamente inadequada, nós precisamos ter em mente alguns pressupostos, sem os quais é impossível que a gente possa pensar a atitude de uma pessoa a partir da ética. Um deles seria a liberdade, né? A pessoa, para que tenha sua ação julgada eticamente, ela precisa estar em condição de liberdade, ou seja, ela não pode estar sendo coagida, obrigada por outra pessoa a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Outro pressuposto que nós temos para a ação ética, além da liberdade, seria a consciência, né? Então a pessoa tem que estar no gozo da sua faculdade racional para que ela possa ser julgada eticamente, a partir de uma visão ética, né? Para que as suas ações, na verdade, possam ser pensadas a partir da ética. O que seria essa consciência? A pessoa que, por exemplo, por um motivo de transtorno psicológico, né, se encontra no momento de psicose, onde ela perde essa noção do real, ela não está com a sua consciência, no pleno gozo da sua consciência, da sua faculdade de raciocínio, de contato com a realidade, né? Então não daria também para a gente julgar as ações dessa pessoa como ética ou antiética, né? E, por fim, com a capacidade da responsabilidade, né? E aí a gente precisa pensar que essa responsabilidade, ela perpassa várias áreas da nossa convivência social. A gente pode pensar na responsabilidade enquanto algo determinado pelo jurídico, né? Que vai estabelecer, então, a partir de que idade a pessoa se responsabiliza por seus atos. A gente pode pensar a partir da junção dos dois primeiros itens que eu disse, que seriam a liberdade e a consciência. Então isso gera a responsabilidade, já que a pessoa está livre para escolher, a pessoa tem consciência do que faz, então os seus atos podem ser pensados e julgados a partir, então, e a responsabilidade também pode ser cobrada a partir desses dois elementos que estão presentes, então, na pessoa. Tem um nome bastante importante, né, que é Sigmund Freud. Sigmund Freud, ele criou a psicanálise, né? Falando en passant sobre a psicanálise, é uma área do conhecimento que vai trazer como novidade, né, para a reflexão, para o pensamento, para a história do pensamento, a ideia de que nós temos um inconsciente, né? Nós temos uma porção inconsciente na nossa mente, né? Na nossa psique, na nossa psique. E essa porção, o que Sigmund Freud vai nos mostrar aqui? Essa porção inconsciente, ela domina várias das nossas ações. Muito daquilo que nós fazemos não porque estamos fazendo uma escolha racional, mas sim porque existem desejos, existem pulsões fortes em nosso psiquismo que nos levam a ter determinado comportamento, determinada atitude, determinada ação. Um texto bastante interessante de Sigmund Freud é o texto Mal-Estar na Civilização, em que ele vai falar sobre a dificuldade que é para nós, seres humanos, termos uma série de possibilidades na vida, né? E os nossos desejos muitas vezes vão em direção a possibilidades que não são bem aceitas pela sociedade, pelo momento histórico em que nós estamos, e sociológico,
E isso causa dor, isso traz sofrimento, né, psicológico. Sigmund Freud, ele vai dizer que a nossa psique, ela poderia ser dividida, né, em três partes: id, ego e superego, cada uma com funções diferentes. O id seria aquela parte da nossa mente responsável pelos nossos desejos, né? E o id, ele é amoral. Quando eu digo amoral, não significa que ele vá contra a moralidade. Lembrando que o prefixo a, ele é um prefixo de negação. Significa que ele desconhece aquilo que é tido como correto, aquilo que é tido como incorreto. Ele é simplesmente desejo. O superego, né, que seria aquela parte rígida da nossa psique, que vai dizer não. Uma série de coisas não podem ser feitas pelo indivíduo, né? Então vai estar sempre controlando, dizendo, olha, isso você não pode fazer, isso vamos parar por aqui, né? Isso não é positivo, isso é incorreto. E caberia então a parte mais consciente da psique, que seria o ego, né, escolher, ok, eu tenho esse desejo, esse, eu tenho essa e essa proibição a partir do superego. O que eu posso fazer para conciliar os desejos, né, com as possibilidades que eu tenho, pensando na realidade, né? Então o ego ele vai fazer então essa escolha a partir dos desejos e das proibições, tá? Qual que é a ligação então? Por que eu trago essa questão do mal-estar na civilização, a questão da psicanálise, do id, ego e superego? Para que a gente possa pensar um pouquinho que muitas das nossas ações, elas precisam ser tratadas, né, com esse olhar cuidadoso, que muitas nós temos controle, nós sabemos realmente por que nós estamos fazendo. Em determinados momentos da vida, nem tanto controle assim, né? Porque se a gente fala da ética apenas considerando fatores conscientes, fatores de escolha, né, a gente corre o risco de ter uma cobrança exacerbada sobre a atitude humana, né? E aí a gente vale a pena voltar em Aristóteles, que agora há pouco a gente falou, que o ideal, né, para muitos pensadores, filósofos, para muitos psicólogos, psicanalistas, para outras pessoas que tratam, educadores, tratam do desenvolvimento humano, né, que lidam com os comportamentos humanos, estaria aí no meio termo, realmente. E aí fica um convite para a gente pensar um pouquinho, né, as ações humanas no dia a dia, né? Tem uma matéria que foi colocada no G1, né? Já faz um bom tempo, acho que por volta de 2011, 2012, em que trazia assim como manchete, né? Como um pequeno, como um resumo da matéria. Empregada diz que foi espancada por jovens de classe alta no Rio, roubada. Vítima conta que levou chutes e pontapés na cabeça. 3 suspeitos foram presos e 2 estão foragidos. Todos moram em condomínios de luxo. Bom, porque a ideia de trazer, relembrar algo que aconteceu lá em 2011, 2012, né? Porque esse fato aqui, que é um convite para a gente pensar um pouquinho as atitudes a partir do olhar da ética no dia a dia, né, chama a atenção pela falta de racionalidade ou pela falta de motivação aparente da ação totalmente desaprovável desses jovens que agrediram essa mulher, que agrediram essa pessoa, né? Depois, se a gente buscar, depois tem como vocês buscarem também mais a fundo, a gente percebe que
essa atitude, a atitude desses jovens foi baseada, na verdade, não na reflexão, não no pensamento, mas sim num desejo perverso, né, de agredir o outro, né, de subjugar o outro que já é subjugado por sua condição econômica, né? A gente percebe que os jovens são de classe alta e a mulher, depois tem como vocês buscarem melhor a matéria, era uma pessoa muito simples, muito humilde, com pouquíssima condição financeira, né? Então a intenção era realmente agir de forma sádica, né, nessa situação, para que a gente possa então entender que a gente pode e deve estimular as pessoas a terem atitudes que sejam baseadas na reflexão, no pensamento, né? Durante um tempo da minha vida, fui voluntário numa instituição e que nessa instituição a gente trabalhava com o que a gente chamava de SPA. O que seria esse SPA? O sentir, o pensar e o agir, né? É muito comum que na nossa vida cotidiana a gente faça a inversão disso. A gente age primeiro, a gente sente, a gente arrepende ou fica mal, de repente com uma atitude, para depois a gente pensar, né? Então, nessa instituição a gente tinha essa ideia de trabalhar com o SPA, porque primeiro a gente sentiria como é que está a situação, como é que está esse ambiente, como é que estou eu diante do que está acontecendo, diante do que eu estou vivenciando, né? Para depois pensar, né? Então, considerar as possibilidades, como é que eu posso agir, o que eu posso fazer, e só então agir, porque assim as nossas ações seriam ações aí pautadas naquilo que a gente poderia oferecer de melhor para a coletividade, tá? Bom, hoje então a ideia era falar um pouquinho com vocês sobre ética, né? Bom aí encontrar, né, vocês. Gostaria de desejar aí um Dia das Mães, esse finalzinho do Dia das Mães maravilhoso para todos vocês, né? De acordo com o que eu entendo, né, de maternagem, né? Maternagem é um termo muito utilizado pela psicanálise do vínculo. A maternagem é a capacidade de cuidar do outro nas suas necessidades físicas, cuidar do outro nas suas necessidades emocionais, nas suas necessidades afetivas, né? Oferecer então aconchego, oferecer amparo, oferecer segurança. Então, a todos que oferecem isso, né, uns para os outros, eu gostaria de desejar então um feliz Dia das Mães, um feliz dia das pessoas que exercem essa maternagem, né, independentemente do gênero, independentemente do tipo de relação de cuidado que acontece, tá? Um forte abraço, um beijo a todos e até em breve.